para adorar o nosso Deus junto com vocês. Nem precisamos dizer o quanto vocês nos fazem falta, o quanto nós temos saudade de todos vocês. Vocês são muito especiais para nós. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo nesses momentos tão difíceis. Que nós possamos juntos, neste momento, adorar este Deus, o Deus de milagre, o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém? Deus que faz
É com alegria que estamos novamente nos reencontrando através deste vídeo. Primeiramente, agradecendo ao Senhor porque Ele nos deu mais uma semana de vida e mais uma noite que nós estamos diante do soberano Deus. Queremos louvar ao Senhor porque no meio de tantas dificuldades Ele tem sido fiel para conosco. Espero que você tenha passado uma semana abençoada, cheia da graça do Senhor e com muita tranquilidade no seu coração de saber que Ele é o soberano. A palavra que vamos estar compartilhando nesta noite, ela tem como tema: qual atitude tomar em momentos de luta? Qual atitude que deveremos tomar em momentos de luta? E esta palavra está baseada no Salmo de número 40. Vejamos o que diz o salmista no Salmo 40. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um fosso fatal, ou de um charco de lodo, conforme algumas versões. Assentou os meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um novo louvor, um cântico de louvor ao meu Deus. Que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham adquirir confiança e temor no Senhor. Extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes nem aqueles que cultuam e praticam a mentira. Ó Senhor, quantas maravilhas tens realizado, bem como tens designado. Quisera eu poder proclamá-los e pregá-los todos, mas são por demais numerosos. Qual atitude tomar em meio à luta e à dificuldade? Diante da luta? Queridos, as nossas atitudes, elas são baseadas, eu diria, no nosso equilíbrio emocional. Elas são baseadas no nosso conhecimento. Elas são baseadas em experiências passadas. Por isso, as atitudes, elas revelam muito sobre uma pessoa. E agora o salmista, ele está indicando o caminho que devemos tomar em meio à dificuldade. Ele começa dizendo ali no primeiro versículo, em algumas versões está escrito: esperei com paciência. Na versão que eu li diz: depositei toda a minha confiança. Como as pessoas costumam dizer, apostei todas as minhas fichas. Queridos, agora estamos vendo o exemplo do salmista que em meio à dificuldade ele diz: esperei. É fácil esperar? Não é fácil. E quando você espera sem ter uma certeza, é mais difícil ainda. Eu lembro, por exemplo, quando meus filhos eram pequenos, na década de 70, 80. E eu muitas vezes fui pela madrugada à fila do INSS para conseguir uma ficha de consulta. Lembro-me de uma vez quando meu filho ainda era bem pequeno, morávamos em Tatuí. Eu saí de casa às 2h40 da manhã e eles começavam a entregar as fichas por volta de 7h30 da manhã. E fui para a fila muito feliz e pensei, hoje serei o primeiro da fila. Quando eu cheguei e contei, já haviam 9 pessoas à minha frente. E o número de fichas por dia para o pediatra era 11 fichas. E haviam dias que quando as pessoas chegavam diante do balcão, a resposta era esta: não tem ficha, ou o médico não veio. E naquele dia eu lembro, as pessoas diziam: o senhor não vai conseguir ficha. Mas eu estava tranquilo, confiando. Mas poderia receber um não, mas para a glória e a honra do Senhor eu consegui a ficha. Mas quantos estão na fila da espera de algo
E além de estar ali tenso e preocupado, ainda tem aqueles que o inimigo envia para dizer: você não irá conseguir. O salmista diz: esperei. Então a primeira consideração que eu digo a você nesta noite é: continue esperando. O salmista tem um salmo que diz: espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, o primeiro caminho é o caminho da espera. E ele diz: esperei com paciência. Você já deve ter passado a experiência de estar numa fila e você consegue detectar facilmente os que são impacientes. Aqueles que começam a reclamar, trazer dificuldade, enfim, como a gente costuma dizer, tumultuar o ambiente. Mas o salmista está dizendo: esperei com paciência. Então se mantenha calmo e paciente. Mas ele diz: esperei com paciência. E ele diz: depositei toda a minha confiança. A nossa confiança não está na opinião das pessoas. A nossa confiança não está baseada em estatística. Não está baseada em homens. Ela está baseada no Senhor, pois o salmista diz: depositei toda a minha confiança no Senhor. Hoje eu estava vendo no jornal estadual um documentário breve sobre a geada negra que aconteceu no ano de 1975. Lembro bem daquele dia. Eu estava em Santos, estudava em Campinas, na época era noivo, estava visitando a minha noiva. E lembro, é claro que em Santos o frio não foi como no norte do Paraná e outras regiões. E eu lembro que eu fiquei sabendo de pessoas que apostavam toda a sua confiança nos seus cafezais. E eles foram eliminados com a geada negra. Houve pessoas que tiraram a sua vida pelo desespero. Agora veja o que diz o salmista: depositei toda a minha confiança no Senhor. O Senhor não pode ser abalado por nada. Ele não pode ser atingido por nada. Por isso é a maior segurança que se pode ter. Então a primeira atitude é esperar, a segunda é ser paciente e a terceira é confiar totalmente. E ele ainda continua dizendo: clamei ao Senhor. A quem você tem clamado? A quem você tem buscado? Não tem coisa melhor do que você falar com Deus. Eu tenho dito que eu sou pastor há mais de 40 anos. Mas eu sempre digo: o meu patrão não é a liderança de uma igreja onde eu estiver. Mas o meu patrão é Deus. Ele é quem cuida de todas as coisas. E quer um patrão melhor do que este? Queridos, tome estas atitudes. Espere, tenha paciência, mantenha a confiança total no Senhor e clame a Ele quando necessário for. Qual será a ação divina, como eu diria, consequência dessas atitudes, se nós a tomarmos em nossa vida? Ele diz no versículo 2, está escrito o seguinte: tirou-me de um lamaçal, assentou os meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. Aqui nós vemos as atitudes divinas em benefício daquele que confia totalmente no Senhor. Primeiro diz que ele muda a nossa posição. Diz assim que ele tirou-me. O salmista não estava em condições de sair sozinho daquela situação. Ele precisava de alguém que o estendesse a mão e o tirasse daquela situação. Mas tem pessoas que eles pensam que conseguem sair só da onde eles estão ou contando com algum recurso perecível.
Mas agora ele diz: o Senhor, ele tirou-me, ele mudou a posição do salmista. Mas além de tirá-lo daquela situação, a palavra diz que firmou os meus passos. Não basta tirar alguém de uma situação de dificuldade, virar as costas para ele. O Senhor o tirou da onde ele estava e firmou os seus passos. Então Deus quer tirar você da situação em que muitas vezes você se encontra ou se encontrou no passado ou está no momento. Ele quer tirar você desta situação de insegurança, de lama e dificuldade e firmar os seus passos. Quando você escuta as pessoas falar como será a recuperação do país após a pandemia e outras coisas mais, você provavelmente poderá entrar em pânico. Descansa no Senhor, espera nele. Não faça como Israel, que quando viu Faraó atrás, as montanhas ao lado e o mar vermelho à frente, entrou em desespero. O socorro viria do alto. E ainda hoje o socorro vem do alto. Portanto, espere, confie, descanse e clame quando necessário for. O Senhor vai mudar sua posição, vai firmar os seus passos. Mas no versículo 6, o que nós temos no versículo 3? Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que aconteceu e venham adquirir confiança e temor no Senhor. Deus nos tira da insegurança e do lamaçal, como diz o salmista. Deus firma os nossos passos. E a palavra está dizendo que o Senhor quer nos instruir a ter um louvor com qualidade. Muitos entendem louvor apenas cantar, mas você pode louvar a Deus, glorificando a Ele, sendo bênção para aqueles que estão ao seu redor. Isso é louvar ao Senhor. Ele diz: colocou um novo cântico em minha boca. Quantos usam a sua boca para falar tantas coisas desagradáveis, coisas que não edificam, e alguns têm prazer em pronunciar palavras que entristecem ao Espírito Santo. O Senhor quer nos instruir e Ele quer que a nossa vida se torne um testemunho para aqueles que estão ao nosso redor, porque o salmista diz assim, que muitos possam compreender o que me aconteceu, ou ver o que me aconteceu. Porque quem vê você na lama, ele também um dia verá você sobre a rocha, firme, seguro e estabilizado. Não pense que as pessoas o verão apenas na lama. Eles terão que ver quando você estiver sobre a rocha e reconhecer que foi o Senhor que o colocou ali. Portanto, o Senhor muda a nossa posição, firma os nossos passos, nos instrui para que a nossa vida se torne um testemunho para aqueles que nos conheceram, para aqueles que foram testemunhas da desgraça e da luta. Nós somos o caminho para que outras pessoas passem a confiar no Senhor. Eles farão comparação. E isto levará eles a refletir se este Deus é um Deus de poder ou não. O salmista chega a dizer que eles também possam confiar e temer no Senhor. Sabe por que muitos não temem e não confiam em Deus? Porque não têm visto o testemunho na vida daqueles que dizem conhecer o Senhor. Daniel foi um exemplo. Ele passou pela luta, ele esteve na cova, seus amigos estiveram na fornalha. Mas ele manteve-se firme e, através da sua fidelidade, da sua paciência e confiança no Senhor,
Ele saiu da cova e ele foi uma testemunha viva do quão grande era o seu Deus. Ninguém até aquele momento havia saído daquela cova. E ele saiu com vida e continuou palmilhando aquela terra aonde ele foi uma testemunha viva. O Senhor quer nos orientar para uma nova postura de adoração. O Senhor quer mudar as nossas companhias. Vamos mais uma vez ao texto, verso 4. Extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes, nem aqueles que se dedicam à mentira. Extremamente feliz. Tem pessoas que você pergunta, como vai? Mais ou menos, vamos levando, vai indo. Mas aqui ele diz extremamente feliz. É o que deposita sua plena confiança. Aí está a questão. Ele não deposita 20 ou 30% da sua confiança, ele deposita toda a sua confiança no Senhor. E ele diz, não segue os arrogantes. O Senhor, ele quer mudar as nossas companhias. Com quem você tem andado? Quem tem sido as suas companhias? E pode ter certeza que muitos estão em dificuldade pelas companhias que escolheram para andar juntos. Dou um conselho a você, jovem. Um conselho que sempre ouvi de meus pais. Ande com alguém igual ou melhor do que você, pior não adianta. Qual o nível das pessoas que têm caminhado ao seu lado? Quais são as companhias que você escolheu para caminhar ao seu lado? Você conhece aquele ditado que diz, diga-me com quem andas e direi quem tu és? Portanto, esta palavra vai a você que é jovem. Cuidado com as companhias. O verso 5 do texto diz o seguinte: Ó Senhor, quantas maravilhas tens realizado, bem como teus desígnios. Quisera eu poder proclamá-los e pregá-los, mas são por demais numerosos. Ele está dizendo o que o Senhor havia feito pela sua vida. E o Senhor, ele nos dá uma visão clara das suas maravilhas quando nós somos instruídos e ensinados por Ele. Você já parou para pensar em quantas maravilhas Deus já realizou em sua vida? Você já parou para analisar o que Deus tem feito por você e sua família? Ou você tem feito como o povo de Israel, apenas murmurar e reclamar? Israel foi tremendamente abençoado por Deus, mas em muitos momentos não foram gratos. Seja grato a Deus. Seja grato ao Senhor por todas as maravilhas. Ele abre os nossos olhos para vermos o quanto Ele é grande, glorioso e fiel. O salmista, ele diz que ele desejava proclamar as maravilhas do Senhor, mas eram mais do que se poderia contar. Tente colocar em uma folha de papel tudo que Deus tem feito por você. Você encherá cadernos e mais cadernos na sua caminhada das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Talvez você esteja lutando, mas lembre-se, esta luta não é maior do que o Deus a quem você um dia entregou a sua vida e depositou toda a sua confiança nele. Vamos para a conclusão desta palavra. Primeiro, mantenha as atitudes do salmista em meio à luta. E quais foram as atitudes? Esperou com paciência e confiança e clamou quando necessário for. Mantenha as mesmas atitudes. Deus, ele agirá
da mesma forma que agiu para com o salmista, ele agirá para com a sua vida. Ele não mudou, ele é o mesmo Deus. Quando o salmista confiou e esperou, Deus o tirou daquela situação. Se ele tentasse sair só, ele teria morrido. E sabe qual é o nosso problema? Nós às vezes pensamos que podemos sair só da situação e dispensamos a ajuda do Senhor. E aí está o nosso fracasso. Deus quer agir em seu favor, mas você precisa esperar, ter paciência e confiar. Se você permitir, Deus instruirá a sua caminhada dia a dia. Conversando com um irmão bem mais jovem do que eu batizei, celebrei seu casamento, apresentei os filhos. Eu disse a ele: meu querido, no passado, os profetas eram aqueles que orientavam os reis e o povo. Eles falavam aquilo que Deus desejava para cada um. Mas hoje as pessoas não querem ouvir os líderes. Elas procuram os líderes quando a dificuldade já é grande ou quando o diagnóstico já é fatal. Caso contrário, eles pensam que não precisam de orientação. E não é só com os líderes, mas é também para com Deus. Então eu quero dizer, na conclusão desta palavra, permita que Deus venha instruir a sua vida. Peça orientação a Ele em todas as decisões e situações, para que você não venha entrar em dificuldade e nem aqueles que têm família venham colocar a sua família em dificuldade. Não esqueça que ao tirar-nos da lama e firmar os nossos passos, o Senhor fará de nós testemunhas vivas para aqueles que nos conhecem. E era isto que o salmista desejava, ser uma testemunha das vitórias do Senhor e do seu poder sobre a sua vida. Porque ele diz assim, para que vejam e temam e confiem no Senhor. Será que aqueles que andam com você, eles temem e confiam no Deus que você diz crer? Seremos verdadeiros adoradores. Quando sairmos da situação como o salmista saiu, quando os nossos pés forem firmados na rocha, o nosso louvor virá do profundo do coração. Agora, falando em louvor cantado, na congregação dos santos, quando se ministra um louvor, você pode perceber no semblante das pessoas aqueles que cantam com profunda gratidão, aqueles que vibram e aqueles que simplesmente cantam. Então, meu querido, o verdadeiro adorador é aquele que o Senhor o tirou da lama e firmou os seus pés. E a última consideração. Teremos clara percepção dos planos divinos para cada um de nós. Quando nós estamos perto do Senhor e firmados sobre a rocha, nós percebemos o que Deus tem preparado para nós. E quais são, e quais foram, e quais têm sido as maravilhas do Senhor para nós e nossa família. Portanto, que Deus o abençoe. E não esqueça, qual atitude tomar em meio à luta? Esperar, ser paciente, confiar e clamar quando necessário for. Deus o abençoe. Deus abençoe sua família. Deus abençoe sua vida. Não sei aonde você está, mas você pode, se está em dificuldade, como o salmista estava, ser colocado sobre a rocha que é Cristo. Mas se você permitir, o Senhor vai instruí-lo e guiá-lo. Caso contrário, você continuará na situação em que tem vivido e não haverá uma saída, se não for pelo poder e pela mão do Todo-Poderoso. Vamos orar.
A Ti, ó Pai, nós rendemos graças e glória. Ao Senhor nós louvamos neste momento por todas as maravilhas que tens ministrado a nós. Ao Senhor nós rendemos glórias porque o Senhor nos tirou da insegurança, da lama, da incerteza e firmou os nossos pés sobre uma rocha. Senhor, que nesta hora aqueles que se encontram em situação muitas vezes até de desespero, eles possam permitir que o Senhor os coloque sobre a rocha que é Cristo e dê a eles uma nova caminhada, uma nova visão da vida. Portanto, Senhor, nós te louvamos e agradecemos e pedimos a sua bênção sobre todos que ouvirem esta palavra, que eles possam tomar as mesmas atitudes do salmista para serem mais do que vencedor. Abençoai a cada família, abençoai os governantes federais, estaduais e municipais e que mude o quadro da nossa nação. Não falte o pão e a esperança e a comunhão. Guarda os lares da violência e de toda maldade que tem atingido a face da terra e traz a paz sobre aquele que sofre e a esperança, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos, uma semana abençoada, cheia da graça do Senhor e que o Espírito Santo fortaleça a cada coração, trazendo a paz, a tranquilidade. A você que já constituiu uma família e que me ouve, como esposo, que você seja o sacerdote do seu lar, que você seja a referência positiva para a sua família. E a você, mulher de Deus, a todas as esposas, que sejam companheiras, aquelas que estejam ajudando a edificar o lar, e aos filhos, a submissão, o respeito para com os seus pais. Que Deus guarde a família brasileira. Temos visto notícias de que nesta pandemia a violência doméstica aumentou, mas que nessa estatística não esteja incluído nenhum lar cristão, daqueles que louvam e honram o nome do Senhor. Que a paz do Senhor, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família e sobre a sua mente e coração. Em nome de Jesus, uma ótima semana e um grande abraço do pastor Jorge, da Igreja Batista Independente Fazendinha, em Curitiba. Glória a Deus.